vida, do teu poder. Senhor, nos colocamos à disposição, na dispensação do Espírito Santo. Vem falar com a tua igreja, vem ensinar os teus filhos, vem nos orientar, nos capacitar. Meu Deus, que através da tua palavra possamos receber uma habilidade sobrenatural para viver, meu Deus, o melhor do Senhor nessa terra. E, meu Pai, na medida do possível, contribuir com o maior número possível de pessoas a tua palavra. Então, Espírito Santo, fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, amados? Nós estamos aqui hoje, 17 de novembro de 2019, na Paz Church de Caraguatatuba. Juntos nesse culto também estamos transmitindo ele ao vivo através da internet. Talvez você esteja nos assistindo hoje ao vivo, você vai assistir daqui uns dias, mas Deus, Ele deseja falar profundamente com cada um de nós neste momento. Amém, queridos? E como o tema dessa ministração, dessa palavra, o Espírito Santo ministrou ao meu coração: como sermos escolhidos do Senhor. Lá no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 14, se você tem sua Bíblia, abra ela comigo. Ela diz assim, Mateus, capítulo 22, versículo 14, diz o seguinte, a palavra de Deus: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados. Queridos, eu creio, eu posso ter convicção que Deus chamou muitos, mas Deus, Ele, em todo o seu tempo, em toda a sua trajetória aqui na terra, depois de Jesus, Deus tem chamado multidão de pessoas. Deus tem chamado milhões, bilhões de pessoas para, através da fé, conhecer a sua palavra, para, através do amor de Cristo, desfrutar da vida eterna, para, através da vida de Deus, usufruir de uma bênção, que é a bênção da salvação. Mas muitos, como aqui diz a palavra de Cristo em Mateus 22,14, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Nem todos aqueles que foram chamados por Deus para conhecer foram escolhidos para estar. E a pergunta que intitula essa ministração de hoje é: como ser um escolhido de Deus? Porque, amados, se Deus te chamou, Ele te chamou para que você fosse escolhido. Deus não te chamou para que você o conhecesse e de repente você seja desaprovado. Deus não te chamou para que você o conhecesse e de repente você tenha sido rejeitado. Deus te chamou. Se você crê nisso, guarde no seu coração. Deus te chamou para que você seja o escolhido. Mas para que você seja escolhido, você precisa entender alguns processos. Para que você seja escolhido, você precisa compreender alguns princípios. Para que você seja escolhido, você precisa entender o que é necessário enfrentar, o que é necessário vencer, o que é necessário alcançar para ser escolhido de Deus. A primeira coisa, Deus chamou muitos, mas Deus tem, podemos ver isso na sua palavra, Deus tem escolhido alguns tipos de pessoas. Deus tem escolhido alguns tipos de cristãos, alguns tipos de crente, para poder transferir, para poder retribuir, para poder manifestar a sua palavra, para poder manifestar a sua glória. E eu quero resumir nessa noite 3 tipos de pessoas, 3 tipos de indivíduos que Deus deseja escolher. E você, nós, podemos ser um desses 3. Lá em Ezequiel capítulo 22, abra sua Bíblia, por favor. Ezequiel, capítulo de número 22. Ezequiel 22. Ezequiel 22, capítulo 22, versículo 30.
Diz assim, posso ler, queridos? Ezequiel 22:30. E procurei entre eles um homem justo, e que estivesse tapando o muro, e ficasse na brecha diante de mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Amém, queridos? Olha aqui para mim, por favor. Primeiro tipo de pessoa que Deus está procurando nesta nossa geração, nos nossos dias, são intercessores. Deus, ardentemente, Ele de forma intensa procura desesperadamente por homens, mulheres, pessoas que se disponham, que tenham disponibilidade, que tenham disposição, que tenham um desejo no coração de se colocar na brecha entre Deus e a terra, entre Deus e o homem. Pessoas que estejam disponíveis para interceder pelo próximo. Queridos, nós vivemos um tempo onde, isso é bíblico inclusive, onde a sociedade não entende, ou se entende, não desfruta, não vive do que é o amor. As pessoas, inclusive na igreja, as pessoas elas não conseguem entender o amor. As pessoas, a sociedade atual não vive o verdadeiro amor. O amor de um ajudar o outro, o amor de um suportar o outro, o amor de um, se doar para o outro, o amor de um entender a dificuldade, entender a limitação, entender o pecado, entender a dor do outro e se compadecer um do outro. E devido a essa falta de amor, devido a essa falta de entendimento e compaixão, o mundo jaz no maligno. As pessoas estão perdidas, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão carentes, as pessoas estão se matando, se suicidando, as pessoas estão se degladiando. Queridos, é impressionante a quantidade. Eu vou ser sincero para vocês, eu sou uma pessoa que assisto muito noticiário, eu leio muito sobre histórias, sobre a situação, a atualidade, e eu vou ser sincero, eu nunca vi ou ouvi falar de tanta guerra, de tanto protesto, de tanta luta, como de 10, 15 anos para cá. Em todas as nações, praticamente em todos os continentes, em todas as regiões do mundo, o descaso, a briga, a guerra se alastrou por todos os lugares. Estamos vivendo, por exemplo, aqui na América do Sul, uma situação complicadíssima. É guerra política na Venezuela, é guerra política na Bolívia, é guerra política aqui no Brasil. O mundo está totalmente destruído e as pessoas estão morrendo. E a igreja? Quando eu estou falando de igreja, eu estou falando de indivíduo, de mim, de você. E nós estamos simplesmente, em alguns casos, de braços cruzados, como espectadores dessa situação. Às vezes nós temos a possibilidade, a condição de ajudar alguém, de interceder por alguém. E sabe o que é que nós temos falado? Sabe o que é que nós temos feito? Ah, mas ele conhece a palavra. Mas ele é crente. Ah, mas ele sabe o que tem que fazer. Ele está assim porque ele quer. Ela está sofrendo porque ela gosta de sofrer. Nós, ao invés de sermos intercessores, nós somos juízes. O nosso dedo, as nossas mãos, ao invés de estarem estendidas para interceder, estão estendidas para apontar. Ao invés de nós orarmos pelos nossos vizinhos, orarmos pelos nossos entes queridos, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, nós estamos apontando o dedo. E Deus deseja, procura pessoas que sejam intercessoras, pessoas que se coloquem na brecha, pessoas que digam: olha, irmão, olha, irmã, eu sei que a tua situação está difícil,
vou te ajudar em oração. Amém, queridos? Deus procura intercessores. Talvez você ache assim, que bonito, a igreja cristã, a igreja evangélica cresceu, a igreja se constituiu, se estabeleceu no mundo. Realmente, não estou falando de denominações de igreja local, mas a instituição, igreja evangélica, o cristianismo protestante se estabeleceu e particularmente nunca mais se derruba isso. A igreja cresceu. Por que a igreja cresceu? Porque há 100 anos atrás, porque há 200 anos atrás, porque há 300 anos atrás, tiveram homens e mulheres com o joelho no chão, intercedendo por nós. Amém, queridos? Você não está aqui hoje, você não serve a Deus hoje, você não busca a Deus hoje, mas você sabe, por exemplo, quantas horas de oração alguém já orou por você? Você tem ideia de quantas vezes talvez seu pai, ou sua mãe, seu avô, sua avó, ou um conhecido, ou alguém que nem te conhecesse, intercedeu pela sua vida? Se nós estamos de pé, é porque existiu intercessores que se colocaram na brecha pela nossa vida. E a nossa geração precisa de intercessores. A igreja atual, essa geração precisa de intercessores. Deus procura incansavelmente homens e mulheres que se coloquem na brecha uns pelos outros, que se compadeçam pela dor dos outros. Amém. Que sofram pela dor dos outros, que sintam a tristeza dos outros, que sintam a dor daqueles que estão sofrendo. Deus procura intercessores. Outro tipo de pessoa que Deus procura, capítulo 4 de João, abre sua Bíblia, por favor. Aleluia. João capítulo 4, versículo 23. Glória a Deus. O Espírito Santo está aqui. Eu creio. João 4, 23. Posso ler, queridos? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Amém. Aleluia. O segundo tipo de pessoas, olha aqui, pastor, queridos. Uma segunda característica, uma segunda identidade de pessoas que Deus procura são verdadeiros adoradores. Deus não procura como consumidores. Deus não procura pessoas que sejam interesseiras. Deus não procura interesseiros. Deus procura intercessores. Deus não procura consumidores. Deus procura adoradores. Amém. Deus procura pessoas que desejam em espírito, em verdade, adorar. Sabe o que quer dizer? Adorar em espírito e adorar em verdade significa dizer adorar com a sua vida, adorar com todo o seu ser, adorar na igreja, adorar em casa, adorar no trabalho, adorar na rua. E essa adoração não tem nada a ver com a oração, com cantar louvores. Essa adoração tem a ver com estilo de vida, com verdade. Eu adoro a Deus não de boca, mas eu adoro a Deus com o meu coração, eu adoro a Deus com a minha força, eu adoro a Deus com tudo o que há de mais importante em mim, com todo o meu ser. Esse tipo de adoradores Deus tem procurado, porque chegou a hora em que somente os verdadeiros adoradores entenderão o propósito de Deus. Deus te chamou, Deus te elegeu nele, e Deus quer te escolher como adorador. Amém, queridos? Pergunte para esse irmão que está do seu lado: você é um adorador? Pastor, eu canto muito bem, eu sei louvar muito bem. Não é de boca que você deve adorar, é com todo o seu coração. Vivemos um tempo onde a adoração está sendo distorcida. O adorador não precisa de palco para adorar. O adorador não precisa de um púlpito para adorar.
O adorador, preste atenção, ele não precisa de ninguém para adorar. Amém. O adorador precisa apenas de um lugar. Sabe qual lugar ele precisa? O lugar secreto. Ninguém precisa ver a sua adoração. Ninguém precisa ver o seu louvor. O que as pessoas verão, o que as pessoas desfrutarão é da sua vida como adorador. Começará a fluir através de você. Amém, Deus. E terceiro, Mateus capítulo 9, versículo 38. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Aleluia! Glória a Deus. Vocês estão muito silenciosos, queridos. Glória a Deus. Capítulo 9, versículo 38. Mateus 9. Rogai, pois, ao Senhor da seara, Cristo é o Senhor, que mande cefeiros para a sua seara, porque a seara é grande, queridos. A seara, o campo é muito grande, mas poucos são os ceifeiros. Deus procura obreiros. Eu quero que você olhe para mim com muita expectativa para esta palavra. Deus procura obreiros. Deus procura homens e mulheres que tenham disponibilidade. Deus procura homens e mulheres que queiram ganhar vidas. Eu olho para a nossa cidade e fico imaginando uma cidade de certa forma desenvolvida, uma cidade não grande, mas uma cidade ao seu nível, 120 mil habitantes, bem estruturada. E numa cidade como essa, no estado mais rico do Brasil, que é São Paulo, nós vemos tanta gente sofrendo, tanta gente financeiramente falida, tanta gente com a família destruída, tanta gente que até já ouviu falar de Jesus. Eu não acredito que nos dias atuais, numa cidade como a nossa, por exemplo, não tenha ninguém que nunca ouviu falar de Jesus. Pessoas que até já ouviram falar de Jesus, mas pessoas extremamente carentes, pessoas extremamente vazias de Deus, pessoas extremamente sozinhas sem Deus. Se olharmos só para a nossa cidade, imaginamos o quanto a seara é grande, o quanto é necessário obreiros, homens, mulheres, que estejam realmente dispostos com intercessão, com adoração, com a própria vida, servindo essas pessoas. Homens que estejam dispostos a contribuir com o reino, homens e mulheres que estejam dispostos a servir. Deus tem chamado obreiros. Deus quer te escolher como obreiro, como servo. E ser obreiro não tem nada a ver com o título que você vai ter na igreja. Ser obreiro não é o pastor, não é o líder do louvor, não é o levita. Ser obreiro é fazer a obra de Deus independente da sua posição. Deus procura obreiros. Deus deseja escolher homens e mulheres que realmente desejem, que queiram pagar o preço por vidas. Amém. Há uma escassez sobrenatural de homens e mulheres que estejam dispostos a dar a vida em favor da obra. Ao contrário, existem muitos que querem que a obra se doe por ela, querem inclusive usufruir dos benefícios da obra, da igreja, mas não querem pagar o preço. E eu quero dizer para você, que para você ser um escolhido, você precisa estar disposto. Pergunta para esse irmão aí, para esse irmão, você está disposto? Pastor, disposto a quê? Disposta a quê, pastor? A primeira coisa que você tem que estar disposto
é a ser forjado por Deus, a ter o seu caráter transformado por Deus, porque Deus jamais levantará um obreiro, Deus jamais levantará uma obreira, Deus jamais levantará um orador, um intercessor de excelência, Deus jamais levantará um homem que não tiver um coração disposto a ser quebrado. Se você quer ser escolhido por Deus, você tem que permitir que haja uma revolução lá dentro do seu coração, nos bastidores da sua alma, onde só você conhece, onde só você sabe. É preciso acontecer uma revolução, uma mudança profunda. Se realmente você tem o desejo de ser escolhido por Deus, é preciso uma transformação, porque certamente, somente depois dessa transformação, é que você poderá ser escolhido por Deus. Talvez você ache que o que te habilita a ser escolhido é saber falar bem, é saber cantar, ou saber pregar, ou saber fazer algo para a obra do Senhor. Mas Deus não quer o teu trabalho. Ser obreiro não tem nada a ver com o que você fará para o Senhor, tem a ver com o que você será no Senhor. Ser obreiro não tem a ver com o que você sabe fazer, porque Deus capacita aquele pelo qual Ele escolhe. Quando nos dispomos a ter a alma transformada, o caráter restaurado, Deus se encarrega de nos preparar, de nos habilitar para o que Ele quer fazer. Aleluia. Então o que você precisa aprender, por exemplo, não é saber como falar, não é saber como pregar, não é saber como cantar, é saber que o teu coração precisa passar por um rompimento, por uma transformação. Aleluia. Vocês conseguem entender isso, queridos? Amém. Olhamos, por exemplo, para a vida de Jacó. Jacó tinha promessa de Deus na sua vida. Jacó, neto de Abraão, é isso? Abraão, Isaac e Jacó. Jacó nasceu, podemos traduzir para os dias de hoje, Jacó nasceu em berço cristão. Jacó nasceu numa família, de uma família onde toda a sua geração, toda a sua linhagem, seus pais, seus avós, Abraão e Sara, viveram para Deus. Então, Jacó tinha absolutamente tudo, perfeitamente tudo, para simplesmente dar prosseguimento ao propósito de Deus. E assim foi feito. Porém, depois de 20 anos no deserto de Padã Arã, malhando as ovelhas do seu tio, sendo injustiçado, sendo enganado. Quantos conseguem entender isso? Quando Jacó chegou lá na casa do seu tio, ele imaginou: encontrei aqui uma esposa, encontrei aqui prosperidade, fartura. O mesmo Jacó, trambiqueiro, mentiroso, sem vergonha, com um caráter totalmente deformado, achava que por ele ter habilidades físicas, por ele ter inclusive uma eloquência maravilhosa, porque pense num cara bom de lábia. O cara conseguiu enganar o pai, o cara conseguiu enganar a mãe, o cara conseguiu usurpar o direito de primogenitura do seu irmão. O cara tinha uma lábia violenta, o cara era o cara. Sabe, se existisse, Código Civil naquela época, ele seria enquadrado no artigo 171. Aquele era um verdadeiro estelionatário, era um sem vergonha, mas conhecia a palavra. Mas era um homem que tinha uma cultura religiosa. Era um homem que tinha autoridade humanamente falando, porque tinha princípios bíblicos. Porque era um religioso. Pastor, mas eu sou líder, eu sou pastor, eu sou isso, eu canto, eu prego, eu sou batizado, eu faço isso, faço aquilo. Somente depois que Jacó passou 20 anos no deserto,
Você precisa entender que cada luta, cada batalha, cada dificuldade, Deus está forjando o teu caráter. Ai, porque Deus é injusto, porque Deus é isso, porque que isso está acontecendo comigo, porque nessa luta, porque nessa dificuldade, porque que as coisas não dão certo para mim, porque que eu perdi tanto, porque que eu perdi isso? Porque Deus está restaurando a tua identidade. Porque Deus está redefinindo o caráter dele em você. Amém. Nós temos uma necessidade de urgência. Nós temos uma necessidade, pois assim vivemos nessa geração, a geração do fast food, a geração do micro-ondas, onde as pessoas não têm paciência sequer de esperar 15 ou 20 minutos para esquentar uma comida. Coloca 2 minutos no micro-ondas e já está pronto. Quando isso acontece periodicamente na vida, na cozinha, não tem problema. Agora, quando isso é transferido para a nossa vida espiritual, é um risco. Há um grande risco de nós não esperarmos pelo processo. Há um grande risco de nós não entendermos o tempo de Deus. Por isso que adoração, intercessão, são pessoas que Deus procura, porque todo adorador, ele consegue ouvir a voz de Deus, permite que o seu caráter seja forjado. Toda luta, todo deserto, toda dificuldade é Deus te provando, é Deus te lapidando, é Deus restaurando a tua identidade, é Deus procurando pessoas disponíveis para trabalhar em favor dele. Pastor, mas está muito difícil, eu não consigo esperar. Dobra os seus joelhos e ore. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não vai dobrar seu joelho para orar e pedir para Deus resolver o problema logo que você quer que esse problema seja resolvido. Não. Vai orar para pedir para Deus resolver o seu problema. Sabe qual é o seu problema? É você. O seu problema é você. O nosso problema somos nós. O nosso problema é que nós precisamos passar pelo processo de aprovação, precisamos passar pelo fogo, precisamos passar pela luta, pelo deserto, pela dor. Ah, pastor, mas não é justo. E quem falou que tem que ser justo? Quem falou que tem que ser justo? Todo homem, toda mulher, antes de cumprir, presta atenção, antes de cumprir o seu chamado, antes de ser aprovado por Deus, antes de fluir em Deus, Deus precisa primeiro fazer nele uma restauração. Antes de você fazer qualquer coisa para Deus, Deus quer fazer em você. Amém, Deus? Antes de você fluir, Deus quer fluir em você. É preciso entender isso. É preciso analisar que esse processo, você está conseguindo entender, igreja? É preciso analisar que esse processo, ele vai até os porões da sua alma. Sabe, aquela luta, aquela dor, aquela dificuldade, é um processo que vai até os porões, ou seja, até o profundo da nossa alma. E nesse processo de dor, nesse processo de perda, nesse processo de frustração, Deus vai eliminando a nossa vergonha e todas as demais impurezas que impedem e bloqueiam o fluir do Espírito Santo. Então o processo é necessário Deus acessar a nossa intimidade, é necessário Deus acessar a nossa dor, porque, queridos, quando nós permitimos esse acesso, Deus começa a nos limpar. A dor, o deserto, o sofrimento é um processo que vai penetrando, que vai quebrantando, que vai, trabalhando. Precisamos passar pelo processo do juízo de Deus. Amém, igreja?
transformam o nosso caráter. Você consegue entender isso? Deus, está doendo. Deus, eu estou sofrendo. Faz um milagre. Deus pode até fazer um milagre na sua vida, mas o milagre não transforma o teu caráter. O que transforma o teu caráter é o juízo de Deus. O que é o juízo de Deus? É o processo da dor para a purificação. O que transforma o nosso caráter não são bênçãos. O que transforma o nosso caráter não é alegria, não é conquista. O que transforma o nosso caráter é dor. É o processo do juízo de Deus. E sabe onde começa esse processo? Aqui, dentro da igreja. Deus esfregando na nossa cara que nós precisamos mudar. Entra dentro do nosso coração, dentro da nossa casa. E chega uma hora que Deus trata severamente. Sabe por que Deus permite a dor, o sofrimento, a perda, o deserto? Para que Deus possa tratar severamente com o nosso orgulho, com a nossa obstinação, com as nossas tradições, com os nossos pecados costumeiros. Por mais que aparentemente estejamos bem, Deus permite a dor para que a gente trate o nosso coração. A dor é necessária para que haja um tratamento. E na dor, Deus trata do nosso orgulho, Deus tira os nossos pecados. Sabe aqueles pecadinhos que a gente acha que são, inconsequentes, pecadinhos que a gente acha, esses pecados aqui não tem problema nenhum, são insignificantes, esses pecados não vão afetar em nada a minha vida, mas esses pecadinhos contineiros, esses pecadinhos costumeiros, melhor dizendo, são pecados que vai tirar de você o fluir do Espírito Santo. Esses pecados vai tirar de você a vida de Deus. E a dor serve para isso. Amém, queridos? Todo tipo de segurança. Sabe quando nós estamos seguros demais em si, descarta o quebrantamento. Sabe aquela ideia? Eu estou bem. Não é bem assim, não. Está tudo bem. Eu tenho alguns pecados, mas pecar é normal, cair do homem. Não, eu estou tudo bem. Essa falsa segurança impede, essa falsa segurança, podemos traduzir ela como orgulho. Esse orgulho impede, descarta a possibilidade de Deus fluir em nós. E essa segurança descarta o quebrantamento e a humildade. Isto é uma armadilha que construímos. Quando você não entende o processo, não aceita o processo, não se dispõe ao quebrantamento, achando que está tudo bem, você está interrompendo o processo de Deus na sua vida. Agora, quando você entende isso, se quebranta, jamais Deus rejeitou, e jamais Deus rejeitará um coração quebrantado, um coração humilde. Deus muda o meu caráter, Deus muda a minha vida, muda o meu ser, Senhor. Queridos, olha aqui para mim, por favor, preste atenção. Não se conforme, não aceite, não permita que haja um sofisma na sua mente, um engano na sua mente, achando que você não precisa melhorar, que está tudo bem, que você já atingiu um status normal. Não, você não altera, você não bebe, você não fuma, você não faz isso, você não faz aquilo, você não faz aquilo outro, eu não falo mal do irmão, não, está tudo bem. Não. Esta falsa segurança é um risco enorme para que o Espírito Santo de Deus não flua em nossos corações, porque Deus deseja nos quebrantar, e quando sermos homens e mulheres quebrantados, receberemos o Espírito Santo, e cheios do Espírito Santo, nós vamos fluir como obreiros aprovados, nós vamos fluir. Deus quer que você flua. A terra, os homens da terra esperam
ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. A nossa cidade precisa dos filhos de Deus. Os nossos bairros precisam dos filhos de Deus. A nossa geração precisa da manifestação dos filhos de Deus. Homens e mulheres cheios de caráter, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, pessoas ali totalmente disponíveis. Deus deseja encontrar nesta noite, neste dia, um coração disponível. Entenda qual é o seu propósito. Se você deseja isso, meu amado, deixe que a dor transforme você. Você está vendo aqui? Quem está vendo? Deixa eu ver. Amém. Levanta a mão aí. Amém. Está vivo? Se isto que você sofreu ou tem sofrido não te matou, não te derrubou, é porque tem o propósito de Deus de te fortalecer. Porque o que não te mata, te fortalece. O que não nos mata, nos fortalece. Toda essa dor, toda essa pressão, toda essa luta, toda essa dificuldade, parece que as coisas não saem do lugar, parece que as coisas não rompem, parece que nada acontece. Não se preocupe. Deixe Deus forjar o teu caráter. Deixe Deus restaurar a tua identidade. Deixe Deus formar você. Quando você estiver cheio de Deus, com caráter totalmente em Deus, você vai ver que as coisas começam a fluir. Você vai viver a sua vida cheia de Deus. E sua casa começa a fluir de Deus. Sabe, queridos, os frutos externos são consequências e serão consequências dos frutos internos. Os frutos da sua casa, do seu casamento. Comece agora a olhar para o seu casamento. Comece agora a olhar para os seus filhos. Comece agora a olhar para a sua família e veja se a tua família, se a tua casa, o teu lar é um lugar cheio de Deus. Se os teus filhos, se as tuas filhas brilham a luz de Deus, se o teu casamento é a luz de Deus, se você olha para a tua esposa e diz: eu sou apaixonado por ela. Se você olha para sua esposa e diz: eu sou apaixonado por ele, eu amo ele, eu amo ela, que é uma paixão, sabe? Ele é feio, ela é feia, ele está dizendo, fica feio mesmo, viu, gente? Ó, depois você vê, e você tão bonzinho, 10 anos depois de um ano, já fica feio. Porque você olha para aquele rosto todo dia, você olha para aquele cabelo espantado todo dia, você olha para aquela barriguinha assim, né? Nossas barriguinhas, todo dia elas olham para a nossa barriguinha, fica feio, sabe? Sai aquele encanto do namoro, aquele encanto que só encontra arrumadinho, cheirosinho, acaba, ó, rapidinho. Só o amor do Espírito Santo fluindo em nós faz com que depois de 5 anos, depois de 10 anos, depois de 20 anos, você olha para aquelas pelanquinhas, para aquelas gordurinhas localizadas e diz: eu sou apaixonado. Isso é o fluir de Deus na nossa casa. Isso é a vida de Deus. Esses são os frutos. É você olhar para a sua esposa, para o seu esposo 20 anos depois e dizer assim: olha, eu não troco minha esposa por nada. Eu chego em casa e a minha casa é alegre, é feliz, a minha casa é cheia de vida. O maior prazer de um casal, o maior prazer de uma família é estar juntos. Não tem nada melhor do que estar reunido em família, marido, esposa, filhos, juntos, celebrando a Deus. Isso é vida. Isso é o que Deus tem para os escolhidos. Esse é o prazer que Deus tem para nós. Isso é o que Deus quer fazer em nós. Se tivermos disposição, disponibilidade, capacidade de ter o nosso coração tratado e preparado. Agora, se na primeira dificuldade, se na primeira luta, se na primeira
primeira batalha, seja ela financeira, seja ela de saúde, seja ela emocional, seja ela qual for. Pastor, eu já lutei demais pelo meu filho, eu já lutei demais pelo meu casamento, não tem jeito, desisto. Ai, irmão, quanto tempo você lutou? Faz 6 meses que eu estou lutando. Faz 2 anos que eu estou lutando. Isso é demais para você? Pastor, mas eu já lutei muito pelo meu filho. Quanto tempo? 10 anos. Isso é demais para você? Jesus está lutando pela humanidade há 2019 anos. E olha que tem muita gente ainda que ele não conseguiu levar para a cruz. E nós estamos aqui. Você está conseguindo entender isso? Ao invés de você olhar para a dificuldade como uma oportunidade de murmuração, de desistir, de reclamar, olha para a dificuldade como oportunidade de Deus transformar a tua vida. O que você pode melhorar como homem? O que você pode melhorar como mulher, como ser humano? O que você precisa fazer de diferente para que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo? Aonde você precisa mudar? O nosso problema, queridos, olha aqui para mim, é que toda e qualquer dificuldade, eu quero finalizar a ministração com isso, toda e qualquer dificuldade, a nossa primeira atitude, a nossa primeira reação, isso só aconteceu, isso só está acontecendo por culpa dele, por culpa dela. A crise financeira entrou na minha casa, é culpa dele, é culpa dela, é culpa disso, é culpa daquilo. O problema no meu casamento é culpa dele. Não, é culpa dela. Nunca nossa. Sendo que Deus quer tratar com a gente. Pastor, mas ela não reconhece isso, ele não reconhece isso. Você reconhece? Quando um dos dois começar a reconhecer, eu te garanto, quando um for transformado, automaticamente transforma o outro. Um homem transformado transforma uma mulher. Uma mulher transformada transforma. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, porque se ele não for santo, a sua submissão vai santificar ele, diz o Senhor. Isso também é falado aos homens. Homens, amai suas esposas, para que elas sejam santas, como você é santo, porque elas são parte mais frágil. Você consegue entender? Queridos, preste atenção. Olha aqui, pastor. Sei porque Deus está me levando a falar de casamento. Deus sabe o que Ele está falando. Preste atenção. Um casal, quando os dois são cabeça dura, quando os dois são teimosos, os dois vão para um buraco. Você consegue entender isso? Quando os dois são teimosos, quando os dois são cabeça dura, os dois vão para o buraco. Quando um deixa de ser teimoso e passa a mudar, não importa se o outro mudou já ou não quer mudar, mas quando um dos dois decide mudar e ser forjado, e ser transformado pelo Espírito Santo, é automático, é batata, é garantido que ele transformou. Não tem como. O homem transformado ou a mulher transformada, ele não volta a ser, vou usar esse termo, o transformado não volta a ser problema. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então vamos supor, os dois são problema, os dois não querem ser transformados, vão para o buraco. Um dos dois se transforma, é impossível que o transformado volte a ser problema. O que é que vai acontecer então? O transformado vai transformar o problema. E um casal transformado, onde os dois são transformados por Deus, cheio do Espírito Santo, esse casamento vai fluir a glória